Nós queremos acolher com muita alegria cada um de vocês que vem aqui neste horário a cada dia para vivermos juntos a nossa hora da misericórdia. O percurso da misericórdia de hoje traz então essa forte experiência que se dá com Agostinho agora, a partir de agora. Nós estamos no capítulo 6 do 8º livro das Confissões e Santo Agostinho está exatamente no meio de um campo de batalha. A sua vontade se encontra dividida. Por um lado, existe a lei da graça, do homem interior que busca a Deus. Por outro lado, existe a lei do pecado, que impera, que domina, que é soberba e arrogante. Santo Agostinho se vê, então, debaixo dessas leis, com as suas duas vontades, a vontade do pecado e a vontade da graça. E ele agora percebe que é pelo seu próprio querer que ele se entrega à escravidão dos pecados. Mas não somente isso. Ponticiano, que é este amigo cristão que foi visitar Agostinho, que trouxe esse testemunho de Vitorino, percebe que é uma conversa crucial para a conversão definitiva de Agostinho. Ponticiano vai aqui trazer o testemunho de alguns homens que se decidiram por uma vida eremítica, ou seja, que renunciaram completamente à vida do mundo para se entregarem à penitência, ao jejum e à oração. E Santo Agostinho, assim como seu amigo Alípio, não conheciam essa forma de vida. E esse testemunho, mais esse testemunho contado por Ponticiano, vai rebelar Agostinho, vai provocar nele uma grande revolta consigo mesmo, porque ele não consegue dar o passo. E você vai acompanhar no nosso percurso, nós que estamos mais uma vez no capítulo 6 do 8º livro das Confissões. Vamos ler. Ele diz: Contarei agora e confessarei, ó Senhor meu amparo, para a glória do vosso nome redentor, como me arrancastes dos laços do desejo carnal, a que estava tão estreitamente preso. Eu levava a vida de costume, numa ansiedade crescente, suspirando todos os dias por Deus e frequentando a igreja por todo o tempo que me deixava livre os negócios. Então, hoje, aqueles que dizem, que sofrem de ansiedade, muitas doenças provocadas por uma ansiedade patológica, na época de Santo Agostinho também havia. E o que causava essa ansiedade crescente? Esse desejo de Deus. Ele diz, suspirava por Deus todos os dias. Essa ausência, essa carência, esse vazio de Deus provoca no coração humano esta ansiedade. E ele dizia, habitava comigo Alípio, desonerado do cargo de juiz, depois de ter sido assessor pela 3ª vez. Então Agostinho tinha ao seu redor um núcleo de amigos que foram como que peças fundamentais também para essa conversão e que também esses amigos se converteram. Um deles, ele já falou aqui, era Alípio, este amigo que também viveu um processo de conversão ao lado de Agostinho. E ele vai dizer, então, que esse Alípio morava com ele e também Nebrídio se tornou aluno de retórica e esse era o contexto de vida de Agostinho. Um dia ele vai dizer, não me recordo porque Nebrídio não estava conosco, Ponticiano, nosso compatriota, africano que era, que no palácio desempenhava um cargo elevado, veio em casa visitar-nos, a mim e a Alípio. Já não sei o que de nós ele queria, e sentamo-nos para conversar. Por acaso, ele viu em cima da mesa de jogo que estava diante de nós um códice. Pegou ele, abriu e inesperadamente encontrou as cartas do apóstolo São Paulo. Ou seja, um amigo ponticiano foi visitar Agostinho e Alípio
sentaram para conversar e na mesa havia uma caixa e dentro desta caixa havia as cartas de São Paulo. E olha o que vai acontecer. Imaginara que era algum dos livros cujo estudo eu me atarefava. Então ele sorriu para mim e, felicitando-me, admirou-se de ter encontrado diante dos meus olhos este livro e só este livro. Ponticiano era um cristão fiel que muitas vezes se prostrara diante de Deus, na igreja, em frequente e longa oração. Ou seja, Ponticiano era um cristão de oração, um homem de oração. Declarei-lhe que todo o meu maior cuidado ia para a Bíblia. Assim nasceu a conversa de Ponticiano acerca de Antão, monge do Egito. Então, você que não conhece, Santo Antão foi um homem, um dos primeiros homens que se dedicou a esta vida eremítica. Ele foi monge no Egito e se dedicou a uma vida muito austera. Semelhante a São João Batista, ele inaugurou esse modo de vida eremítico, ou seja, retirado, recluso, muito austero. E ele diz: este nome resplandecia notoriamente entre os vossos servos, mas até aquela hora nos era desconhecido. Ou seja, quando Ponticiano tocou no assunto, falando sobre Santo Antão, que foi monge no Egito, que era muito conhecido no ambiente cristão, Agostinho e Alípio vão se surpreender porque eles nunca ouviram falar nesta forma de vida. E olha o que vai acontecer. Quando Ponticiano reparou nisto, alongou-se ainda na conversa. Sugeria-nos um homem tão grande e por nós tão desconhecido, e estranhava nossa ignorância. Ouvíamos estupefatos as vossas maravilhas tão autênticas, tão recentes e quase contemporâneas, realizadas na verdadeira fé, na Igreja Católica. Todos nos admirávamos, nós, por serem estas coisas tão grandes, e ele, por nunca as termos ouvido. Imaginem que, no tempo de Agostinho, essa forma de vida era rara, ainda não era tão amplamente conhecida e divulgada como para nós hoje, que é tão habitual. Mas também, apesar de os homens de igreja conhecerem essa forma de vida eremítica, para jovens que caminhavam na igreja há tão pouco tempo como Agostinho e Alípio, essa forma de vida era completamente desconhecida. E aqui, Ponticiano vai aproveitar esta brecha e vai ainda mais instigar o coração de Agostinho. Ele diz: daqui passou a conversa a uma multidão de mosteiros, aos bons costumes que recendiam o vosso suave perfume, e enfim, aos férteis desertos do ermo. Tudo isso nós ignorávamos absolutamente. Havia mesmo em Milão, fora das muralhas, um mosteiro cheio de santos religiosos sob a tutela de Ambrósio, e nós sem o sabermos. Ponticiano prosseguia, continuando sempre a falar, e nós todos atentos em silêncio. Então, Santo Ponticiano, começou a detalhar sobre a existência de vários mosteiros, inclusive o mosteiro coordenado pelo próprio bispo Ambrósio. Sim, o bispo Ambrósio, que foi responsável pela adesão de Agostinho ao cristianismo, o grande responsável, na verdade, pela conversão de Agostinho. Mas Santo Ambrósio era um homem tão espiritual, tão de Deus, que ele nunca precisou falar disso a Agostinho. O próprio desejo, a sede que Agostinho tinha da verdade o conduziu a conhecer esta forma de vida, tão autêntica, tão legítima. Então, Agostinho continua: passou a contar-nos que um dia, não sei quando, ele e 3 amigos saíram, creio que em Tréveres, a passear pelos jardins. Era depois do meio-dia e o imperador achava-se absorvido nos jogos. Então, vamos lá. Ponticiano, que era servo do rei nesta altura, saiu com mais 3 amigos, eram então 4. Eles vão formar 2 duplas. 2 amigos
vão para um lado e 2 amigos vão para o outro. E olha o que vai acontecer. Por acaso, caminhando afastados, em grupos de 2, um com Ponticiano e do mesmo modo os outros, tomaram caminhos diferentes. Estes últimos encontraram uma cabana onde habitavam um desses vossos servos, Senhor. Ou seja, esta dupla, que não era de Ponticiano, eram os outros 2, caminhando, encontraram uma cabana afastada, muito pobre, e lá habitava um eremita, um homem que se entregava ao jejum e à oração. E ele diz: encontraram lá escrito a vida de Antão e começaram a ler. Então, nesta cabana onde havia esse eremita, esses 2 amigos encontraram os escritos da vida de Antão e começaram a ler. Admirava-se, abrasava-se o coração desses 2, e enquanto liam, pensavam em abraçar tal vida e servir a Deus, abandonando o exército do rei. Então, é imediato. Assim que aqueles 2 soldados conheceram a vida de Santo Antão, começaram a sentir a necessidade de seguir a Deus e abandonar o exército. Ele diz: pertenciam ao número dos chamados agentes de negócio do imperador. De repente, cheio de santo amor e salutar confusão, irado consigo mesmo, pousou os olhos no amigo e disse-lhe: peço-te que me digas onde pretendemos nós chegar com estes trabalhos. O que nós buscamos? Por que razão nós combatemos? Que esperança maior podemos conceber no palácio do que sermos validos pelo imperador? Mas para isso, quanta incerteza e quantos perigos! Quantos perigos para chegar a um perigo ainda maior? E quando lá chegaremos nós? Porém, se eu quiser ser amigo de Deus, posso sê-lo desde já, imediatamente. É muito belo ver essa experiência. Esses 2 amigos que se põem a ler a vida de Santo Antão, imediatamente decidem abandonar o trabalho, o serviço militar e se põem a ser amigos de Deus. Eles dizem: que honras nós podemos alcançar servindo um homem, o rei? Que méritos nós podemos alcançar? Que sucesso nós esperamos? O que nós estamos em busca? Quanto tempo vai levar para nós alcançarmos um outro status? Se nós decidirmos nos tornarmos amigos de Deus, nós podemos ser agora, imediatamente. E esta revolução que acontece há 2000 anos na vida de tantos homens e mulheres que se decidem por Deus, também com você. Quantas vezes você pensou: por que eu faço isso? Por que isso e por que aquilo? Nós trabalhamos e corremos atrás de vento. Mas se nós decidirmos uma vida espiritual séria, nós podemos nos tornar amigos de Deus hoje, agora, imediatamente. E ele continua dizendo: digo estas palavras e agitado, exaltado por aquela gestação de vida nova, lançou de novo os olhos ao livro, lia e transformava-se interiormente, onde só Deus pode ver. O pensamento fugia-lhe deste mundo, como logo se notou. Ao ler, revolveram-se-lhe as ondas do coração. Sentiu de vez em quando dores e viu o melhor partido a tomar. Resolvido a segui-lo, disse já todo vosso para o amigo. Então, um disse para o outro: já rompi com todas as esperanças, decidi servir a Deus. Entro para o serviço de Deus nesta hora e neste lugar. Se não tens força para me imitares, também não me sejas contrário. Então, este amigo que se decidiu primeiro disse: eu já rompi com tudo que me segurava neste mundo. Agora eu entro para o serviço de Deus. E se você não quiser me seguir, também não me impeça.
Respondeu o outro que se lhe queria também juntar-se como companheiro de tão grande prêmio em tão grande combate. E ambos, já pertencendo a Deus, edificavam com capital suficiente uma torre de salvação, deixando tudo o que possuíam para seguir a Deus. Então, um se decide e o outro vai logo em seguida. E esses dois amigos, ao chegarem naquela cabana onde habitava um homem de oração e ao lerem os escritos da vida de Santo Antão, decididos, imediatamente seguem a Deus. E Santo Agostinho conclui dizendo: então Ponticiano e o que com ele passeava pelas outras partes do jardim foram procurá-los. Chegaram ao sítio onde se encontrava e avisaram-nos para que voltassem.